E por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que motorista profissional condenado por homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, pode ter direito de dirigir suspenso. O plenário também julgou uma norma da Receita Federal que suspendeu a isenção de tributos para exportações intermediadas por empresas. Os ministros retomaram o julgamento conjunto de dois processos, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário a respeito de imunidade tributária em exportações feitas por intermédio de outras empresas, as chamadas tradings. No primeiro, a Associação do Comércio Exterior do Brasil questiona uma instrução normativa da Receita Federal de 2009 que excluiu a isenção de contribuições, nesse caso, de exportações indiretas. No segundo, se discutiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que entendeu que a exclusão era constitucional. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram pela inconstitucionalidade das normas da Receita. A ideia da previsão da imunidade foi permitir que os produtos nacionais, cuja finalidade seja a exportação, que os produtos nacionais se tornem mais competitivos. Realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto. O entendimento pela manutenção da isenção tributária para quem exporta por intermédio de empresas trading foi unânime. A decisão passa a valer como referência para julgamentos em casos semelhantes. Logo depois, os ministros passaram a analisar o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que mudou decisão de primeira instância, que suspendeu o direito de dirigir de motorista profissional condenado por matar um motociclista no trânsito. O TJ de Minas Gerais entendeu que a suspensão da habilitação afetaria o direito ao trabalho do motorista. Mas o Ministério Público de Minas Gerais defendeu a reforma da decisão pelo STF por entender que não existe, na lei, diferença entre o motorista profissional e amador. Está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do MP pela reforma da decisão do TJ Mineiro. Ele entendeu que o direito ao trabalho não é absoluto. Ainda de acordo com Barroso, a lei deve individualizar a pena, como fez o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, que a aplicação da suspensão do direito de dirigir é medida proporcional. Suspender a habilitação é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá, eu sei que o mercado de trabalho nesse momento é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. No final, foi aprovada a tese que considera constitucional a aplicação de pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas condenados por homicídio culposo.